Senhor nunca houve, nunca haverá igual. Lança a tua preciosa palavra sobre esse pequeno, simples, frágil, humilde cano que nas duas pontas é cortado. E eu me coloco nas tuas mãos para receber e passar aquilo que o teu verdadeiro, glorioso e único e santo Espírito mandar falar. Doa quem doer, aconteça o que acontecer, mas que seja o Senhor a falar. Seja para a glória do teu nome, que é isso que nos interessa, Pai. Ouvir a tua voz. Fica conosco, prepara o nosso espírito para receber a tua palavra, porque com uma ação sobre a tua palavra, milhares e milhares de milagres acontecem. Milagres incontáveis. Que cada um encontre o caminho que conduz à adoração à tua palavra. E que nessa hora se manifeste o teu Espírito, pois sem ele nada posso fazer. Amém? E graças a Deus. Lógico. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Acabe faz aliança com Josafá. Diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou ao eunuco e disse: Trazei-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaana, fez para si um chifre de ferro, e fez, e assim diz o Senhor, e disse: E assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, até todo consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou, dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, e ao rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor
Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em cama para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Josafá, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todos os povos. Aleluia. Essa passagem hoje é um retrato fiel das falsas igrejas contemporâneas, dos falsos profetas contemporâneos, das falsas doutrinas em lugares que têm nome de igreja e não são igreja, e que estão conduzindo multidões ao inferno. Primeiro, eram 400 profetas falando a mesma coisa. Naturalmente ou carnalmente, como você queira, alguém no meio do povo, muitos do povo diriam: peraí, os 400 estão falando a mesma coisa. Quer dizer que um homem está certo e os 400 estão errados? É isso mesmo. Um homem estava certo porque tinha o Espírito de Deus falando e agindo sobre ele, e os outros tinham o espírito de mentira, que você viu na narrativa do texto, que Deus permitiu que fosse na boca daqueles profetas. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem comichão no ouvido para ouvir aquilo que lhe agrada, Deus permite que o diabo use alguém com as suas falsas profecias para aprisionar o pescoço, a cabeça, a mente, os olhos, os braços, as pernas, as mãos da pessoa, e todo atado, amarrado, é conduzido por cabresto como um cego até as chamas que arderão com fogo e enxofre, até as chamas do inferno. Micaías debochou deles, chegou na cara dele: cara, se eu subir a Ramote de Gileade, a gente vai prosperar? Devo ir ou não devo ir? Vai lá, sobe que tu vai prosperar. Mas o homem sabia que tinha um caráter de verdade na vida de Micaías, tinha um caráter de verdade no espírito daquele homem. Tu quer a verdade? Aí ele começou a dizer a verdade, que Israel estava disperso, começou a falar aquilo que Deus tinha mandado falar. Minha irmã, meu irmão, você, meu amigo, minha amiga, você que acessou essa mensagem, está cheio de espírito de mentira na boca dos servos do diabo aí fora, dentro de templos, enganando multidões. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. E não estão apostatando da fé. 400, imagina, uma igreja com 400 homens e um lugar com um homem. 400 dizendo uma coisa, a mesma coisa, e um dizendo totalmente diferente dos 400. Aí no mundo, dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Voz de Deus é voz de Deus, voz do povo é voz do povo, e povo possuído por diabo é o diabo falando através do povo. Isso é mentira do diabo. Tem nada igual de voz do povo, que a maioria está certa. Não é
Israel percorreu o deserto até em direção à terra prometida, andando em círculo, 40 anos. 40 anos. Morreram pessoas e pessoas daquele exército. Sabe por quê? Porque tinha gente ali que ainda dava ouvidos à voz do Egito, tinha saudade do Egito, ainda guardava a lembrança do mundo, ainda tinha as práticas pecaminosas do Egito. Se tu não santificar a tua vida, tu vai morrer em torno do teu próprio umbigo, e aí mesmo tu vai ser sepultado. Só anda para frente quem tem o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus ouve o que Jesus disse: ide, ide, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho não é o que está sendo visto hoje aí, é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é verdade cristalina que cura, salva, liberta, te arrebata, te dá poder, unção e te leva para o céu. É o Evangelho de Jesus. Hoje o que a gente vê? Espíritos de mentira tomando púlpito, espírito de mentira possuindo pessoas do teu lado. Não se iluda com pessoas de saia comprida até o chão, camisa abotoada até o pescoço e até a manga. Não se iluda com homens de terno e gravata, porque esses são os que o diabo mais está querendo possuir, porque você não tem discernimento que homem de Deus não tem roupa de natural. Homem de Deus é vestido e revestido no Espírito. Glória a Deus. Mas o povo está cego. Oséias 4,6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Povo cego não discerne. Povo cego, quando lhe apresenta um homem dizendo que é pastor, ele chama de pastor. Apresenta uma mulher dizendo que é pastora, chamam de pastora. É tão cego que Jesus passou a madrugada inteirinha no monte orando. Quando desceu, chamou 12 homens. Não tinha nenhuma mulher no meio para liderar o povo. Deus não chama mulher para liderança. Deus só chama homem para liderança. Mulher é para auxiliar. Não é eu que estou criando regra, não. Abre Gênesis lá na criação do homem e da mulher, lá no comecinho. Quando Deus cria a mulher, diz que ela seria o que do homem? Auxiliadora. Quem auxilia não lidera. É por isso que está essa desgraça toda que você está vendo por aí, dentro desses templos chamados igreja. Deus não colocou no espírito da mulher o domínio está no espírito do homem. Domine o homem sobre todas as coisas. Isso lá no começo Deus colocou, antes do homem pecar. O espírito de domínio está sobre o espírito do homem. A mulher, Adão mesmo disse, essa será a disjuntora, auxiliadora. Quem auxilia não dirige, quem auxilia não lidera. É por isso que tem essa tragédia toda aí. Tá até a tragédia no Brasil, tendo uma mulher liderando, até porque que não é ela que lidera, é um grupo por trás dela, ela é só uma marionete na mão desse grupo, mas tem uma tragédia toda. O país está vivendo uma miséria terrível, alto índice de desemprego, fome, gente iludida com R$70 que o governo dá na taxa dessas bolsas que eles dão nome aí, que me dá até nojo de falar desse lixo. Povo iludido, povo cego, povo escravizado, como no começo do descobrimento do Brasil. Os índios trocavam ouro por espelhinho e camisetinha e enfeite de cabelo. Eles não sabiam o valor que tinha uma nem outra coisa. Assim é nos dias de hoje. O povo não sabe o valor do que é uma terra produtiva, por isso aceita qualquer cabresto e qualquer governo. Mas, voltando aqui ao texto, o Espírito de Deus estava sobre Micaías, e o espírito de mentira na boca daqueles outros profetas. O povo estava tão cego que não conseguiram discernir aonde estava o Espírito de Deus, aonde está o espírito de mentira. Meu querido, eu vou te dar 7 coisas para você identificar onde está o Espírito de Deus. Depois mais 7 para você identificar onde está o espírito de mentira. Vamos primeiro falar do espírito de mentira, aonde ele está, porque ele está arrasando multidões por aí por fora. Primeira coisa, onde está o espírito de mentira? Número 1, a Bíblia não é valorizada, não é pregada, não é ensinada. Porque se você ensinar a Bíblia, a vista do povo abre, e povo com entendimento liberto deixa de ser escravo. Então o espírito de mentira está onde a palavra de Deus não está. Número 1. Número 2, aonde tem o espírito de mentira? Aonde existem as profetadas, que chamam profecia, né? Profetada, para agradar todo mundo. Agrada todo mundo, porque se você agradar todo mundo volta, e todo mundo te sustenta com salários, com dízimo, porque todo mundo volta. Quero ver tu olhar na cara e dizer o seguinte, que Deus é poderoso para te sustentar como sustentou Elias. Diz isso. Os covardes não dizem.
espíritos de mentira é para agradar o povo. Se o povo vai para o inferno, se não vai, está nem aí, deixa aí. O importante é manter o povo aí, ó, no cabresto. Aí está o espírito de mentira. Número 3, aonde está o espírito de mentira? Aonde não há discernimento. Porque uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz quando habita dentro do homem é dar o discernimento ao homem e à mulher para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas onde tem o espírito de mentira, o povo não entende isso. Tudo que se fala vai se engolindo, vai se engolindo, vai se engolindo, vai se engolindo, vai se engolindo. Número 3, eles não viram que Deus permitiu até que um relato que saiu da boca do diabo ficasse registrado na Bíblia. Quer ver? Mateus 4 e Lucas 4. Disse Satanás, não falou? Está escrito: lança-te daqui de embaixo, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te socorrer. Satanás não citou Bíblia e deixou de ser Satanás? Quem te disse que quem está citando Bíblia para você é crente? Satanás citou Bíblia e continuou sendo Satanás. E detalhe, ele citou uma verdade. A verdade não é dele e não estava nele. Ele citou a verdade que ele sabia que era verdade, porque ele é o pai da mentira. E quando ele falou isso, Jesus não disse: está errado, Satanás, está mentindo. Jesus não disse isso. Claro que a verdade não brotou dele. A verdade que ele repetiu é que ele sabia que estava escrito. Ele conhece Bíblia. O diabo toma conhecimento da Bíblia para distorcer e te aprisionar hoje dentro desses lugares profanados. O Espírito Santo te dá o conhecimento da verdade para te libertar desses lugares e das garras do diabo. Número 4. Aonde está o espírito de mentira? A confusão no meio do povo. É uma tal de consagração. Como é que eu vou manter essa mulher aqui na igreja, hein? Como é que eu mantenho aquele homem? Vou te consagrar. Tu está consagrada. Consagra o outro. Como ela vai embora? Consagra ela. Consagra, chama aqui. Diz que é Deus. Consagra. Que confusão. Que confusão. Confusão. Aonde tem confusão, não tem o Espírito de Deus, porque as coisas de Deus são claras, são santas. Número 5. 5 coisas que tu vai ver no lugar. Quinta coisa, quando tu olha para o lugar e você sabe que o espírito de erro está naquele lugar, a liderança não está te alimentando. O diabo quer alimentar alguém com a palavra de Deus? Ele é trouxa. Ele sabe que se ele alimentar você, é para que ele não tem palavra de Deus. Ele sabe que se aquele homem está lá na frente, ele deixar se afastar e o homem te alimentar com a palavra de Deus, tu deixa de ser escravo dele. Porque os escravos de Jesus, que a palavra servo significa escravo, os escravos de Jesus são livres e adoram e servem a Jesus com amor, com escolha, com liberdade, como servo da orelha furada. Decidiu servir ao Senhor. Ninguém me obriga a servir ao meu Senhor. Eu sirvo por amor e eu não sirvo como ele é digno de ser servido. Glória. Amém. Esse é o 5. Número 6. Esconde aí no teu coração. Vai escondendo. Guarda essa palavra para o diabo não roubar e não te enganar. Número 6. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, não há divisão. Mas aonde tem o espírito do erro, o espírito da mentira, tem divisão. Um não fala com o outro, que não fala com o outro, não gosta muito daquele, mas não fala com aquele, não fala. Aonde há divisão, Deus não opera. Não opera. Tem lugares por aí que o líder não fala com o membro. Um membro não fala com outro membro. Tem a patotinha que vai na casa dele, mas a outra não pode ir. Um é humilhado na igreja, o outro é discriminado, o outro é tratado bem, o outro ele tem o interesse, trata de uma maneira, o outro que não tem, trata de outra. Todo mundo é desprezado. Orar por quem convém a ele, não orar pelo outro. Canalhas, hipócritas, mercenários, pobres, desgraçados, cegos e nu. A hora de vocês vai chegar. 7 pontos que tu identifica que tem o espírito de mentira operando no lugar. A palavra que tu ouviu mentirosa vai te fazer cair num laço e, consequentemente, num abismo de morte. Por quê? Quando o rei saiu para pelejar, o que ele disse aqui no final? Então disse o rei de Israel: toma Micaías e toma ele e trazei-o a Amon, o chefe da cidade, a Joás, filho do rei, e disse-lhe: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Aí disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não
Disse mais: ouvi todos os povos. Continua depois a narrativa e vê se eles voltaram em paz. Vê se eles voltaram em paz. Foi uma chacina, corpos e mais corpos estendidos, exatamente como Micaías profetizou. Agora eu vou te dizer 7 coisas que tu vai identificar quando o Espírito Santo está no lugar. Número 1, a palavra de Deus é valorizada e exaltada, porque sem palavra de Deus e sem o Espírito Santo só vai onde a palavra de Deus está, nada acontece. É ilusão, é profecias mentirosas, é carnal, é amizade, é formando casamentozinho, formando casal carnalmente, botando o povo em desgraça, aonde a palavra de Deus, o Espírito de Deus não está, é só tragédia. Mas qual é a igreja verdadeira? Onde que o Espírito Santo está? Número 1, aonde a palavra de Deus está. A palavra de Deus está, pode ter certeza, o Espírito Santo está. Ele só vai onde a palavra está. Quer ver como é que ele só vai onde a palavra está? Batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, batizado por João Batista. Abriu-se o céu, ouviu-se uma voz e desceu em forma corpórea de pomba. Quero aproveitar para te lembrar que o Espírito Santo não é pombo não, tá? Só para deixar claro. Desceu em forma corpórea de pomba o Espírito do Senhor e pousou sobre Jesus. Jesus, quem é Jesus? Evangelho de João capítulo 1, o verbo, a palavra, o verbo que se fez carne. Então o Espírito Santo só está onde a palavra de Deus está. Esse é o número 1. Número 2, aonde a presença de Deus está, por causa da palavra dele, sinais e milagres verdadeiros, porque Deus é o Pai da verdade, acontecem. Glória a Final do Deus. Evangelho de Marcos, ele não diz? Aleluia. Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem. Amém. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que diz. Glória. Número 3, aonde o Espírito de Deus está, tem amor entre o povo. Glória a Deus. O povo se ama. É claro que às vezes acontece de tu ter uma afinidade até por motivo espiritual, mais com um irmão do que com o outro, mas tu ama tanto um quanto o outro. Tu quer ver todos bem? Você quer ver todos edificados sobre a rocha que é Cristo Jesus? Você quer ver a casa dos irmãos abençoada, edificada? Tem palavra de correção é para te abençoar, não é para te lançar no inferno. Exortação é para te abençoar, não é para te maltratar. Exortação é para você se posicionar, porque Deus quer contar contigo e tem plano contigo. Amém. Esse é o lugar onde Deus verdadeiramente está. Número 3, é compromisso com Deus. É o número 4. Lugar em que Deus está, a liderança, tem compromisso com Deus e não com o povo. Porque quando tu tem compromisso com o povo, tu quer agradar o povo. Mas quando tu quer compromisso com Deus, tu quer agradar o Deus. E se o povo quiser Deus, o povo vai se agradar também. Esse é o número 4. Número 5, aonde o Espírito de Deus está, a fartura de alimento. Fartura, não tem só alimento, tem fartura. Jesus estava presente, multiplicou pães e peixes e sobrou 12 cestos cheios. Amém. Número 12, na numerologia bíblica, nós estudamos, o Espírito Santo revelou, é o número do quê? Plenitude. Onde Deus está, a plena abundância de cura, a plena abundância de sinais, a plena abundância de milagres, prodígios, unção, a plena abundância da palavra. Número 6 agora, aonde o Espírito de Deus está, os olhos de Deus estão. Glória a Deus. 1 Crônicas capítulo 7, o que diz lá? Versículo 14 e 15, vamos direto para o 15. Aí então os meus olhos estarão fixos sobre essa casa. Os meus olhos estarão fixos sobre essa casa. Essa casa é a pessoa que é a morada do Espírito Santo de Deus. Os olhos de Deus estão fixos sobre essa casa. 1 Crônicas 7,15. Fixos. Número 7. Aonde o Espírito de Deus está, a paz e a alegria no meio do povo. Amém. Tu pode estar passando luta. Jesus disse, né, que ele não mentiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Glória a Deus. Se agarra na oração que Jesus fez em João capítulo 17, aquela oração sacerdotal, quando ele rogou ao Pai profeticamente por nós, não só por aqueles que tinham dado
Jesus? Tu Amém. crê no nome de Jesus? Tu Glória crê no nome de a Deus. Jesus? Jesus orou por você. Jesus orou por você. Glória a Deus. Então Satanás está usando os púlpitos por aí com espírito de mentira na boca dos profetas. Espírito de mentira. O cara está vendo um monte de caixão. Tudo para a casa dos outros, para a vida dos outros. A vida dele que está em adultério e prostituição, ele não vê caixão. É só caixão para a casa dos outros. Como é o espírito de mentira falando? Não sei para quem é não, irmã. Está atrás de você. Ah, filho do diabo. Filho das trevas. Maldito. Tua hora vai chegar. E o povo sai amedrontado, aterrorizado. O povo sai dali sufocado. Quando Deus te dá uma palavra de exortação, por mais dura que seja, você não sai amedrontada, nem magoada. Você sai regozijando e alegrando ao Senhor que Ele te ama e está te dando uma chance de sair da direção que vai te levar à morte. Quem ama a Deus se alegra com a palavra que vem de Deus, seja consolação, exortação, edificação, seja o que for. É Deus que está falando? É Deus que está mandando tomar vergonha na cara? Oh, glória a Deus! Se vem de Deus, eu quero. Tem que tomar vergonha na cara e me santificar. É Deus que está falando que eu tenho que largar a vida de erro que eu estou vivendo e me santificar na palavra dele? Glória a Deus, eu tenho que me posicionar. Com Deus ninguém brinca, o inferno é real e está esperando os desobedientes juntamente com Satanás e os seus demônios no lago de fogo e enxofre. É Deus que está falando? Deixa eu me examinar. É Deus que está falando. E me examinando eu estou vendo que eu tenho que largar. Então quando é Deus que está falando, o povo é edificado, o povo é alimentado, o povo fica de pé. Deus te exorta para que você esteja de pé. Se você lembrar quantas vezes teu pai te pôs de castigo, ou te deu uma chinelada, uma palmada, seja lá o que for, e naquele momento você até sentiu, chateou, não entendeu, mas hoje como adulto, você entende. Se meu pai não tivesse me corrigido, eu poderia estar nas drogas, muitos vão dizer assim. Se minha mãe não tivesse me corrigido, eu poderia estar na prostituição, eu poderia estar no baile funk, eu poderia estar metido aí nessas orgias do mundo, eu poderia estar na bebedice. Poxa, meu pai me corrigiu, meu pai chegou junto de mim. Assim é Deus que te ama. Ele te corrige para que tu não caia nos abismos do diabo que estão na tua frente como um campo minado. Porque Deus conhece tudo e a Deus ninguém engana. Ele está vendo onde tem as dinamites que vão explodir a tua vida. Então, ei, vem cá, muda a tua vida. Sai daí, não vai por ali não. Toma um jeito na tua cara, volta para cá, endireita ali. Vai orar, volta para ali, sai daí, vai te levar à morte. Porque Ele te ama. Glória a Deus. Ele te ama, e a Bíblia diz que um pai que ama exorta os seus filhos. Então você escolhe. Tu quer dar ouvido ao espírito de mentira na boca dos profetas, ou o espírito de Deus na boca dos profetas de Deus, dos servos de Deus, nos lugares onde Deus está? Que o Espírito Santo esconda essa palavra dentro do nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ele, não venhamos pecar contra o Pai, como diz Davi no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Você ouviu hoje? Está escrito aqui em nenhum livrinho aqui separado não. É daqui de dentro que o Espírito Santo traz, dessa fonte inesgotável. É Ele que traz a revelação, é Ele que nos alimenta, nos edifica, nos exorta, nos consola, nos abençoa, nos corrige, e tudo que vem de Deus é bênção. O não de Deus é bênção, o espera de Deus é bênção, o sim de Deus é bênção, desde que seja de Deus. Que o Espírito Santo nos alimente com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém.